Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o Leandro e eu gostaria de compartilhar da palavra de Deus com vocês. Hoje eu quero falar, sobre os alertas de Deus para que a gente possa consertar a nossa vida, diante do caminho dele, diante dos olhos dele, para que a gente possa ser uma nova pessoa, matando o nosso velho eu e escrevendo, uma nova história na nossa vida, uma história escrita não por nós, mas escrita por Deus, Porque se a gente viver conforme a nossa vontade, dificilmente nós vamos agradar a Deus, porque na maioria das vezes, a nossa vontade está de contra da vontade de Deus. E é por isso que a gente deve sempre é, dar ouvidos, os alertas da palavra de Deus para a nossa vida, porque a única certeza que nós temos neste mundo é que a nossa vida é passageira, que a nossa vida é como um vento que passa, e que nós fomos formados do pó e para o pó voltaremos, o nosso corpo físico, mas o nosso espírito, é, se nós guardarmos os mandamentos de Deus, guardar a palavra dele, então o nosso espírito, por meio da graça de Deus, viverá eternamente, E é por isso que a gente deve estar sempre atento, ao alerta da palavra, de vigiar o tempo todo, de se arrepender de nossos pecados e abandonar toda a prática do pecado, que gera morte espiritual e que nos afasta do caminho de Deus, Porque tudo aqui na terra, assim como o nosso corpo físico de carne, tudo quando nós morremos, tudo vira pó, tudo vira ilusão, Porque se a gente viver conforme a nossa vontade, conforme a prática do pecado, quando a gente chegar no inferno, a gente vai ver que tudo que a gente viveu, foi uma ilusão, que nada daquilo era eterno, que era somente prazeres temporários e momentâneos, É por isso que a gente deve sempre buscar a presença de Deus com humildade, com sinceridade, E agora, para reforçar, tudo que foi dito, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está escrita em Oséias, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar, e o furtar e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Ou seja, aqui Deus estava alertando, o povo de Israel, da época, mas esse alerta serve para nós também, na época de hoje, porque o que a gente vê nesse mundo são guerra, são homicídios, a prática do adultério, da prostituição, do roubar, do mentir, tudo que Deus desaprova, tudo que desagrada a Deus. E é por isso que a gente deve receber esse alerta, no nosso coração, na nossa vida, para que a gente possa se afastar dessas coisas, se separar do curso deste mundo, para viver conforme a palavra de Deus, guardando o mandamento de Deus, porque nós sabemos que Deus é real, que Ele é existente, no mundo espiritual, que Ele vive eternamente, e que se a gente crer nele, se a gente colocar nossa confiança nele, então a gente tem esperança do amanhã, Mas se a gente não nos atentarmos, o alerta da palavra dele e viver conforme a nossa vontade, do nosso jeito, conforme os princípios mundanos, Então a gente não tem esperança do amanhã, A gente
não tem a certeza do amanhã, mas sim a incerteza é, e, o, e a condenação eterna, né, que é a morte eterna, a ausência de Deus. E é por isso que a gente deve sempre, com humildade, né, com sinceridade, receber a palavra de Deus no nosso coração, né, como um alerta, como um caminho, né, que devemos seguir para que a gente possa ter esperança, né, no amanhã, ter esperança na vida eterna, né? Não por meio de obras, merecimento, frutos, mas por meio da graça do Senhor Deus, né? Através do nome do Filho dele, Jesus Cristo, né? E se você que está ouvindo essa mensagem, está assistindo esse vídeo, está afastado do caminho de Deus, ou está vivendo na prática do pecado, né? E reconhece no seu coração que você precisa, né, abandonar essas práticas, e se converter ao caminho de Deus, entregando sua vida ao caminho do Senhor Jesus Cristo, ou que você precisa se reconciliar com o caminho do Senhor Jesus Cristo e voltar para o caminho dele. Eu quero te dizer, né, que esse é o momento de você se humilhar na presença de Deus, clamar pela misericórdia dele, pelo perdão dele, porque é como eu disse, nós não sabemos o que será no dia de amanhã. O amanhã não nos pertence, né? Pertence a Deus. E é por isso que a gente deve aproveitar cada chance, cada oportunidade, para a gente consertar a nossa vida diante dele, né? E que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.